Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Na verdade, mais uma aula não, né? Primeira aula. Na aula passada, o professor Mussolini, o professor Carlos Cruz, de matemática, o professor Mussolini não anunciou. Eu fiquei com um papagaio do lado lá. Então, oi, professor Mussolini. Desculpe, não, o senhor não falou comigo. Boa tarde, professor Mussolini. Eu devia ter que anunciar. Eu só vou respeitar porque há uns 40 anos, quando eu fazia cursinho, o senhor estava lá, dando aula, entende? Então eu vou... Precisa revelar essas coisas. Não era 40, estou brincando. Tem um tempinho, mas estou brincando. Mas então, assim, de verdade, eu não atrapalhei as aulas do Mussolini porque é o doutor Mussolini falando, eu só falo uma coisa ou outra e estrago a aula, inclusive. Que é isso? Mas eu, como um mero matemático, vou fazer perguntas para o Mussolini para me vingar do tempo que ele me dava aula. Então, assim, para aula de matemática, a ideia é assim, a gente separou, como você já teve escutado, todas as questões desde 2010 até 2015, até o último, no caso 2014, 15, vamos fazer agora, mas vamos lá. E para você que vai terminar o ensino médio, para você que vai fazer vestibular, para você que vai tentar uma bolsa numa faculdade da Europa agora, Portugal também está aceitando o Enem, né? Sim. Então, assim, para qualquer um desses casos, vamos ajudar vocês, beleza? Vamos ver o que nos aguarda aqui. Então, assim, Mussolini, passa para nós, ó. Então, eu e o Mussolini, então tá, não teve ainda o introito, como você falou do introito, mas assim, pessoal, para matemática é muito mais complicado aquilo que você conseguiu fazer na aula passada. Você conseguiu colocar algumas revoluções, todos no mesmo caderno, então assim, a matemática ficou muito... Ela tem pelo menos umas 20 matérias, submatérias dentro da matemática, uns 20 tópicos, então não tem como você juntar numa prova. Senão esse troço vai ficar dando voltinhas. Então a gente escolheu pelo menos umas 4 questões para te ajudar. E a primeira eu leio com vocês agora. Vamos lá. O tio Mussolini jogou na tela. Vamos lá. Questão 136 foi a primeira de 2010 da prova azul. Um professor dividiu a louca, não é louca o burro, é lousa, então tá, a lousa da sala de aula em 4 partes iguais. Então olha que amor. Tio, professor de matemática. Você lembra aquelas coisas da quarta série lá, ô Mussolini? Ensino médio que tinha que fazer o bolo e dividir em partes iguais, é igualzinho. Ó. Ele dividiu a lousa, isso aqui eu acho que no curso de didática eles pediam antigamente para dividir em 3 partes a lousa, era isso? Sim. Daí colocava, senão a tia te reprovava. Então assim, em seguida preencheu 75% dela. Mas que raio, mas que 75%? Eu vou perguntar para você agora, o que isso aqui significa 75%? Vamos ver se teu conhecimento de matemática ainda lembra disso. Dá para ver, né? Ficou 25% sem preencher. Só. Mas que bonitinho, mas da onde você tirou isso? Na verdade, assim, ela preencheu 3 das quartas. Exatamente. Então, assim, para o cara que tem esse conhecimento, isso é bacana. A gente vai conversar bastante isso. Pessoal, durante o curso todo, vocês vão ter a porrinhação de todo mundo que fala. O Marcos vai falar, o Lárcio vai falar, o Mussolini vai falar. O Enem usa aquela teoria do resposta ao item, tal do tri. Então, assim, às vezes você não vai acertar uma questão, mesmo com a tua resposta errada, não significa que você perdeu a questão em matemática. Você teve uma resposta que a maioria votou nela, então, assim, tem que ter algum motivo para a maioria ter marcado aquilo ali. Você marcou uma resposta que era próxima da resposta certa e você também tem uma nota. E, de repente, você marcou a resposta louca que você não tem nota nenhuma porque não cabe de jeito nenhum. Essa é uma questão muito simples, muito simples. Na teoria de resposta ao item, se você responder uma questão muito simples de forma errada, você vai acabar perdendo pontos numa questão mais difícil. Por exemplo, você vai ter questões lá na frente que você precisa de 3 ou 4 habilidades, tá? Essa que está aqui na primeira, que vai ser assim, simplesmente uma transformação de frações, faz parte de uma outra questão. Se você conseguiu acertar uma questão mais difícil, em qual essa habilidade fazia parte, e você não acertou a mais fácil, significa que deve ter algum chuncho aí, você concorda, Mussolini? Foi uma questão fácil, você errou. A mais difícil tem uma parte daquela ali, você acertou, opa, você chutou. E daí o peso dessa questão que você acertou é menor. O que é justo também, né? Exatamente, então assim, não é uma prova que você vai chegar e vai marcar X em qualquer lugar. Você vai acabar se desqualificando por chutes. Beleza? Então assim, o Mussolini falou certinho, 3/4. Se você fizer essa divisão de 3/4, na verdade você obtém 0,75. Se você pegar o teu 0,75, na verdade você transforma isso aqui em 75 sobre 100, porque tem 2 casas decimais. E essa coisa, depois de horas, vira qualquer fração que tenha denominador 100, vira por cento. Bonitinho, né? Então, para frente, Mussolini, toca o bicho. Olha lá. Algum tempo depois, o professor apagou a louca. Eu vou falar de louca, fica mais bonitinho. Por completo. E adotando um procedimento semelhante ao anterior, então assim, fez alguma coisa parecida ao que ele tinha feito antes, voltou a preenchê-la. Vai rabiscar. Eu gostei do preenchimento, deve ser professor de matemática que só tem X na tela lá. Já viu isso? X, 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 X. Daí. Mas dessa vez, olha que amor, ele preencheu só
40% do espaço. Sim, eu vou fazer uma maldade com você, mas vamos lá. Uma representação possível para esses 40% do espaço. Mussolini, sem saber nada de matemática, adora falar com cara de humanas. Só para te sacanear. Mussolini, então assim, 40% de espaço. Vamos ver, sem fazer cálculo, qual é a chance desse preenchimento ser 40% do desenho? Do desenho? Aparentemente, não estou pedindo matemática, não estou querendo que você acerte, não. É um quarto, então assim, não tem cara. Qual é a chance disso ser... Nossa senhora, eu errei! Professor com beriberi. Ó, é assim, qual é a chance disso aqui ser 40% do desenho? É metade, né? Metade é 50%, mesmo quem não sabe matemática. Manda ver lá, vamos ver se você vai. Qual é a chance... Bom, eu vou fazer metade aqui, só de raiva. Para o cara que não sabe matemática, isso seria metade. Qual é a chance disso aqui ser 40% se ele está passando na metade? Nenhuma. Qual é a chance disso daqui ser 40% se ele está passando na metade? Nenhuma. O que você acha de um valor um pouquinho menor do que a metade? O que você acha disso? É assim? Precisa fazer cálculo? Não. Entendeu? Até eu que... Então, é isso. Até eu. Você viu que eu não te coloquei roubado agora, né? Vamos ver se apaga quase tudo, quase. Ó, de vez em quando tem os pontinhos que ficam fora, porque eles ficam fora da área de giro aqui, ó. Daí, assim, a ideia é que o povo, de vez em quando, a gente brinca, e daí o pessoal fala assim, professor, tem gente que não conhece o Enem. Aí nem uma prova fácil. Não é. Na verdade, é uma prova que vai ser próxima de 9 milhões. Você que é da área de humanas deve saber bem melhor do que eu. O cara que vai fazer prova, tem cara que vai fazer a prova de barco, vai levar 2 dias para chegar no lugar, não tem que fazer a prova. Claro. Como é que você vai cobrar de um cara desse a mesma coisa de alguém que está no grande centro? Não dá, pô. Então, assim, você vai ter questões das mais fáceis até as mais difíceis. Você vai ter gente que vai concorrer a uma medicina. Agora a FUVEST, se não me engano, tem umas vagas pelo Enem. Então, você vai ter cara que vai concorrer a medicina, que vai ter que gabaritar a prova. Mas tem aquele cara que também precisa do ensino médio. Então, você vai ter questões de todos os tipos. E essa era tranquilinha. Deixa eu fazer pelo método matemático decente. Tem como voltar um pouquinho lá, então? Sim. Tem, claro. Bom, agora eu vou fazer decentemente. Então, a gente já matou só por geometria. Mas se você fosse fazer por matemática, aqui eu tenho uma das 4 pintadinhas. Se você fizer o cálculo 1 dividido por 4, você vai conseguir 0,25, que na verdade é 25 sobre 100, que é 25%. Não é o que eu quero. Se você for fazer o segundo, eu tenho 2 das 4, que na verdade vai dar 0,5 ou 0,50. Que na verdade é 50%. Não é o que eu quero. Eu quero 100%. Podemos pedir para frente? Muito obrigado, caro mestre. Olha que bonitinho. Aqui eu tenho 2 das 5. Estou fazendo em verde para lembrar de um time que já existiu no Paraná, branco e verde, há muito tempo atrás, o qual eu torcia. Bom, 2 dividido por 5. Eu vou fazer a divisão porque eu sou uma criatura má. 0, olha que amor. 2 dividido por 5 dá 0,4, que é a mesma coisa que 0,40, que é a mesma coisa que 40% viva. Cheguei no resultado. Essa coisa aqui seria 3 entre 5, que se você fizer o cálculo vai dar 60%. E essa coisa aqui daria 8 entre 5. Ou 8 não, né? Como é que vai ter 8 entre 5, bicho burro? Ó, essa coisa aqui seria 4 entre 5, que daria 0,80, que daria 80%. Caro mestre Mussolini, algum trauma? Não. Não o traumatizei dessa vez, então. Não, muito bom. Pode mandar para frente, já traumatizei. Eu pedi para deixar uma em branco, mas eu não usei. Pode mais uma. Então tá lá. E a tua resposta lá. Você viu que a minha querida assistente Paula até deslocou a resposta correta ali para ficar fácil de observação civil. Obrigado, assistente Paula, minha querida vítima de plantão. Ela que é por isso que está decente. Se fosse eu, não dava. 138. Então assim, a gente já viu uma questão fácil. Vou fazer uma média agora, Mussolini. Vamos ver. Será que está perguntando você agora? Não pergunte. Questão 138 do mesmo ano. Olha lá. Alguns testes de preferência por bebedouros de água foram realizados com bovinos. Tá. Envolvendo 3 tipos de bebedouros. Professor, o que o bovino tem a ver no exercício? Nada. É a emoção de ficar arriscando. Daí, 3 tipos de bebedouros de formatos e tamanhos diferentes. Esse troço você vai vir 1 milhão de vezes até a gente acabar com o nosso curso. Ó. Vamos lá. Os bebedouros 1 e 2 têm a forma de um tronco de cone. Vou fazer maldade com a cabeça do Mussolini. Só por um acaso. Você lembra o que era um tronco de cone, Mussolini? Tronco de cone... Lembra desse bicho ou não? Eu não lembro. Nada. Vou aproveitar para tomar água enquanto ele lembra. Ó.
Nenhuma memória? É que eu estudei matemática no milênio Mas passado. milênio passado eu também. Literalmente, né? No século passado, há várias décadas. Passado. Pessoal, existem algumas formas que o Enem vai cobrar sempre. Tem várias questões, e vocês vão ver, eu não estou mentindo sozinho, eu vou mentir junto com várias pessoas aqui. Tem várias questões que só pedem o nome do sólido. Então, assim, você tem que saber o nome. Tem algumas que você tem que fazer fórmulas, vocês vão ver depois, mas o nome do sólido. Então, acontece o seguinte, sabe quando você passa na rua, Mussolini? Você tem, na rua não, é melhor no circo, mas aqui na rua em Curitiba também tem. Nós estamos em Curitiba para o Paraná, o Brasil e o mundo, o Sistema Solar. Antigamente tinha uma rádio Antonina aqui no interior do Paraná, vou falar isso para o pessoal que está longe, que ela dizia assim, estamos emitindo nossas ondas para Antonina, o Paraná, o Brasil e o mundo. Uma quadra depois você já não pegava, mas é bonita a chamada, então vamos para o mundo aí. Ó, esse troço que você tem na rua, sabe aquele, na rua não, esse aqui é no circo. Você tem no circo onde o elefantinho sobe? Isso é um tronco de cone. O que era um tronco de cone? A criatura simplesmente pega um cone, vamos desenhar o pontilhado que ficou ruim de fazer aquela hora, por um plano paralelo à base. Se usa a guilhotina da aula passada do Mussolini, corta um naco, um teco, ó. E daí, o que vai sobrar é isso aqui, que é um tronco de cone. Bonitinho. Normalmente se vê naqueles elefantinhos. Aqui em Curitiba, o pessoal tinha um negócio da Polícia Militar, que era um tronco de pirâmide. O cara pegava na rua, eles faziam um caixote, daí o pessoal da Polícia Militar ficava em cima. Você deve lembrar, então assim, que era uma guarda, simplesmente eles colocavam um caixote rápido, que era um pedaço de uma pirâmide, eles cortavam, daí o cara ficava elevado ali para assistir todo o resto. Beleza? Então vamos lá. E o bebedouro 3 está lá? Não. O outro aqui, o tronco de cone circular reto está lá. E daí ele coloca um monte de números, ó. A altura do cone circular reto é igual a 60. Eu vou aproveitar que a canetinha aqui não gasta, então eu vou desenhar bastante. Então a altura era igual a 60 centímetros, o que mais? O diâmetro da base superior era 120. Mussolini, o que é pior do que cair um raio na cabeça de alguém, Mussolini? Dois raios. Ou seja, um diâmetro. Em vez de cair um raio na cabeça da criatura, é melhor cair um diâmetro. Mas tudo bem, depois eu continuo com a palhaçada. O bebedouro 3 é um semicilindro. Pô, professor, o que é semicilindro? Eu vou lá para frente. Mussolini, tem como umas 2 páginas para frente aí? Tem. Ou mais uma? Mais uma. Mais uma? Depois eu volto. Mais uma. Mais uma. Aí, o que é um semicilindro, então, povo? Aparecendo os nomes bem bacaninhas hoje. Imagina assim, você tem um cilindro normal. Você que é professor de cursinho durante muito tempo também, professor Mussolini. O que significa um curso semi-extensivo? Porque é metade do extensivo, né? Matemática é isso. Imagina o cilindro aqui. Você pega e faz... Nossa, cerola. Eu tenho a leve impressão que eu estou com algum problema neuro. Não, é que ele pega... Você pega e passa um plano por aqui e corta o cilindrinho bem no meio. Vamos ver se eu consigo fazer esse troço aqui. Ele vira uma coisa assim, ó. Ele vira um troço assim. Ele chama esse negócio de meia cana ou meia calha. É o semicilindro. Metade do cilindro. Sabe cana de açúcar que você vai fazer pipa? Não tem mais isso, né? Os caras não pegam mais, agora tudo piada de prédio, né? Não sabe o que é plane, não sabe o que é pipa, não sabe o que é nada, né? O cara cortava bem no meio, metade de uma cana de açúcar, meia cana, tá lá, ó. Bom, podemos voltar 8.000 páginas agora. Volta, mais uma. Aí, bom, os 3 recipientes estão na figura. Agora eu vou para a figura depois de muita enrolação. Vou apanhar do pessoal. Estamos para frente lá. Mais uma, Mussolini, muito obrigado. Isso. Então tá lá, ó. Olha que bonitinho, o teu o teu tronco de cone. Então assim, o cone continuaria aqui, alguém fez o corte e ele virou um tronco de cone. Esse é um deles. O que mais? Outro aqui, o cone continuaria aqui, alguém fez um corte e virou um tronco de cone. Um pedaço do sorvetinho, né? E essa coisa? Isso aqui é um semicilindro, teria mais metade do cilindro aqui em cima, alguém fez um corte e ficou só a metadinha. Consegui enganar você, Mussolini? Tá bom assim, não? Tá legal. Então tá lá. Tá a forma dos 3. Mussolini, você que viu esses 3 figuras com todo esse monte de coisa, o que se imagina que a criatura vai falar? Ele colocou todas as medidas, colocou tudo aquilo. Falou assim, calcule volume, área lateral, calcule um monte de coisa. Você já está lendo para dar resposta, né? Tem conheço. Então manda para a próxima lá, quer ver? Olha o que ele pergunta, ó. Considerando que nenhum dos recipientes tenha tampa, qual das 3 figuras, ou qual das figuras a seguir, representa a planificação para o bebedouro 3? Cara,
Ele falou um monte de coisa. Ele falou tronco de pirâmide 1, tronco de cone 2, cilindro 3, falou um monte de coisa, colocou um monte de medida, e agora está falando de planificação. Vamos para frente um pouco e eu te ajudo, Mocelinho. Então, assim, se você for ver o 3 ele falou aquela história para vocês lá, que era a metade... Nossa, mas de novo. Alguém tem uma régua para quadro de... Ele falou que era metade de um cilindrinho. E está deitadinho lá. Se você pega essa metade desse cilindrinho, sem tampa, daí eu falo assim, como é que você gera um cilindro? Então, o pessoal que está aí escutando a gente, um cilindro é um sólido de rotação ou revolução. Você pega um retângulo, esse retângulo você coloca um eixo em um dos lados, está aí, e gira 360 graus. Quando você gira 360 graus, é isso que você obtém, um cilindro. Tá, e daí? Se você sabe como um cilindro é obtido, você sabe como é que ele vai ser planificado. O que é planificar? Então imagina assim, pessoal, isso aqui é meu cilindro, então inteiro. Vamos ver se consigo fazer o pessoal pegar. Isso aqui é meu cilindro. É óbvio que eu não vou planificar esse. Agora só, ó a maldade. Os caras já estavam com a câmera tudo em foco ali, ele pega e fica tirando. Quase o cilindro do meu copinho. Esse aqui não dá para planificar porque eu vou quebrar o copo e provavelmente vou ter que pagar. Mas se ele fosse de papelão, eu cortava e abria ele numa superfície plana. Ia ser planificado. Se isso aqui é feito através da rotação de um retângulo, vê se você imagina assim, e eles foram bem legais, né? Quando você abre a superfície lateral, aqui tá lindo, né? Quando você abre a tua superfície lateral, tá saindo fora do lugar. Quando você abre a tua superfície lateral, você vai ter um retângulo. Daí olha o que o cara fez, Mussolini. Retângulo, retângulo, retângulo. Lasquei-me. Eu acho que os dois primeiros não tem retângulo naquela página anterior lá. Pedi para você voltar um pouquinho. Volto. Isso, ó. Aí não tem retângulo nenhum. Não. Então essas duas eu já matei. Vamos para trás. Então assim, o que mais? Se você tem um coxinho, dá para ir para a próxima, vamos sim. Para trás? Não, mas adiantar. Isso. Se você tem tipo um coxo, agora eu faço a pergunta para você, até o tio Mussolini me ajuda. Se você tem um coxo, eu já sei que aquela parte redondinha ali vira um retângulo. A hora que você fecha esse seu maldito coxo, a hora que você fecha isso aqui, por exemplo, vai virar um U, que é metade do... Eu vou precisar de uma tampa na frente e numa tampa atrás. Claro. Esse cara só tem a tampa na frente. Esse cara só tem a tampa na frente. Olha que bonitinho. Já estamos em cima dos 15 quase. Não é para falar essas coisas, mas só... Olha que bonitinho esse último, Mussolini. Quando você fecha isso aqui fica em forma de um U mais ou menos. Daí você tem uma tampinha aqui na frente, uma outra tampinha aqui atrás e eu tenho o meu cilindrinho. O que você achou? E essa, né? Essa. Essa. Bacaninha, né? Então, assim, nossa, professor, eu já vi um monte de aluno assim, faz só 25 anos que eu estou dando aula e o Mussolini faz um pouquinho mais porque ele me deu aula um pouquinho antes. Não vou dizer de novo aquela história, embora não tenha cabelos brancos, o que é muito estranho. Daí, assim, o que acontece? A hora que você vai ver isso daqui, o cara sai marcando tudo lá. Ele marca assim, questão número 2, ele risca o 2, a data ele marca, porque ele acha que vai cair no cálculo. Não usou nada. Não usou nada, é verdade. Tranquilo? Vamos pra frente? Vamos ver se a resposta certa era aquela lá. Esse aí, meu desenho horroroso, eu fiz na 4ª série. Olha que bonitinho lá. E tava a resposta Ezinha ali do lado, que era com 2. Tá aqui, ó, do ladinho. Beleza? É verdade. Vamos mais uma lá, então. Terceiro, esse é para gastar um pouquinho de fosfato. Se no anterior você não precisou de cálculo, agora começa. Vamos lá. Uma fábrica produz barras de chocolate no formato de paralelepípedo e cubo. Bom, paralelepípedos e cubos são prismas, então para casa, leia-os. O que é o paralelepípedo? Paralelepípedo é literalmente um prisma que todas as faces laterais são retângulos. Todo prisma vai ser assim, retângulo? Não, ele tem que ser paralelogramos. É paralelepípedo que é parecido com o paralelepípedo que você tem na rua lá. Qualquer caixinha de sapato é um paralelepípedo, qualquer caixinha de chinelo é um paralelepípedo, caixinha de fósforo é um paralelepípedo. E o que acontece com o titio cubo? O titio cubo também é um prisma, só que no caso do titio cubo, todas as arestas são iguais. Vocês vão ver isso aqui 1 milhão de vezes, que normalmente quando você vai ver exercício disso, ele fala assim, que num cubo, as arestas. O que são arestas, professor? Lados. Você sabe que outra coisa, Mussolini, que ajuda o pessoal a entender mais matemática, eu ajudava antigamente, é assim, o vocabulário. Os caras erram matemática por não ter... o que é aresta? Eu não sei o que é aresta. Antigamente o cara está indo mal, você fala assim, o que se faz para arrumar o casamento? Tem que aparar algumas arestas, né? De hoje o cara fala, aresta? Ué,
aresta. Então, assim, quando você fala em figura espacial, a gente não fala mais em lado. É o lado na figura plana, quando ela está dentro do solinho do plano. Não vou ficar mexendo lá, senão vou ter que fazer o pessoal sair. Mas quando você está na figura espacial, isso aqui vira lado. Então, assim, em vez de você dizer, desculpa, aresta, em vez de virar lado A, lado B e lado C, vira arestas. E normalmente no teu paralelepípedo vai ser assim, comprimento, largura e altura. Figuras espaciais ocupam volume, ou seja, ocupam um lugar no espaço. E eu acho que é isso que o exercício vai pedir. Vamos ver lá. Olha que bonitinho. As arestas da barra de chocolate de paralelepípedo medem 3 centímetros de largura, então seria assim, 3 aqui. Que mais? 18 de altura e 4 de espessura. Cara, 4 centímetros de espessura tem que ser aquelas de... se derrete na Páscoa, sabe? 4 centímetros de espessura está deixando o gordinho aqui feliz, cara. Daí, que mais? Tá lá. Mais uma coisa, vocês vão perceber assim, a minha diferença do Mocelin. Jamais eu vou atrapalhar a tua aula, porque assim, a tua aula de humanas tem uma certa concentração, Mocelin. Então isso é uma coisa que eu não vou fazer nunca. Eu parar, eu conheço o teu jeito e sei como é que funciona humanas. Se eu corto o raciocínio, você perde a questão. E eu fico fazendo besteira aqui e de repente tem que ler tudo de novo. Então assim, um conselho para você que vai fazer Enem. No meio da tua prova vai passar a tia que vai pegar o dedão. No meio da tua prova vai passar a outra que vai pedir para você assinar a lista. No meio da tua prova vai ter gente coçando, espirrando, vai ter gente... Eu já falei isso 1 milhão de vezes, mas 2 Enems atrás, no Rio de Janeiro, teve um campeonato de preparação de som automotivo do lado de uma escola que estava fazendo prova do Enem. O cara estava fazendo Enem e do lado estava... Então imagine que coisa bacana. Então assim, está fazendo a prova, já leu até aqui, já usou essas informações, risque o que você já usou. Senão, você se perde por alguma coisa disso daí, vai ter que ler tudo de novo. Beleza? Uma parte lá. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas dos chocolates que tem o formato de um cubo é igual a... Li, mas li nas coxas, porque agora nem eu sei o que tem que fazer. Então, ó, produz chocolates no formato de paralelepípedo e de cubo. Olha o que ele fala lá em cima. Eu vou apagar bem no meio que eu passei voando, ó, professor burro. Os dois têm o mesmo volume. Os dois ocupam o mesmo lugar no espaço. Daí assim, todas as medidas do paralelepípedo eu tenho e as medidas do cubinho eu não tenho. Pena que o tio Elton não está por aí, ele que gosta de fazer esse negócio, quer ver? Mocelinho, vamos para frente lá tentando descobrir a aresta do cubinho. Isso. O professor de física que gosta de colocar assim, ó. O volume do paralelepípedo é igual o volume do cubo. E aí assim, lá vou eu conversar de novo com os caras. Povo, seguinte, teu Enem jamais vai cobrar figuras difíceis. Então, assim, por exemplo, fórmulas. Fórmula da esfera, 4/3 de PR ao cubo para calcular o volume. Nunca cobrou. Mas já caiu na prova. Já, e foi dada. Ninguém pede para você ficar decorando fórmula difícil. Fórmula do volume de um tronco de cone. Nem eu lembro dessa desgraça. A gente faz com semelhança de triângulos. Não vão cobrar. Mas caiu, né? Mas então ela vai estar no meio da prova. E daí, assim, paralelepípedo, cubo, prismas em geral, sempre tem e não tem fórmula. Por quê? Porque é uma das figuras mais básicas e essa você tem que saber. Então vamos lá. Como é que você calcula o volume de um paralelepípedo? A tia na escolinha faz assim. É comprimento vezes largura vezes altura. A vezes B vezes C. Multiplica as 3 dimensões e tem o volume. Daí, como é que você calcula o volume do cubo? Bom, se o cubo também é um paralelepípedo, tem como voltar um minha só, Mocelin. Muito obrigado. Se o cubo também é um paralelepípedo, o jeito de calcular é o mesmo. Só que eu não vou chamar mais as arestas de aço, já vamos ver por quê. Posso para frente, vai para trás, vai espiuir? Isso. Porque é o seguinte, Mocelin, imagina assim, para calcular o volume do cubo eu ia fazer a mesma coisa. Então é assim, comprimento vezes largura vezes altura. Para pessoas que usam a mesma letra, adivinha qual é a primeira coisa que ele ia querer fazer aqui? Se tem um A de cada lado... Corta, não posso. Então assim, cuidado com isso lá, povo. Mudei para X esse troço aqui, para dizer o seguinte, como é que você calcula o volume do cubinho? X vezes X vezes X, para pessoas mais espertas do que eu, isso aqui já pode ficar como X ao cubo. E daí é o seguinte, as medidas do paralelogramo, eu vou mudar agora, eu mudo pro... Olha que bonitinho, eram 4, 8 e 3. 4, 18 e 3. Então assim, vai para frente e para trás de piuí. Uma delas é 4, a outra é 18,
e a outra é 3. Ah, professor, você colocou fora de ordem. Vamos ver se o Mocelin lembra daquela coisa falada desde o prezinho. A ordem dos tratores não altera a maionese. Ah, sei lá, é um negócio assim. Ó. Então assim, tanto faz a ordem disso aqui, povo, é multiplicação. Vamos para a parte linda. Você sabe que toda vez que eu chego nessa parte, tem um amiguinho da casa aqui da FPR, onde está sendo gravado isso, que eu falo para ele um troço e ele fica bravo comigo. Às vezes o aluno de matemática sofre de ejaculação precoce. É assim, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai querer multiplicar tudo isso aqui. Para você tirar esse 3 aqui, eu vou ser obrigado a fazer a operação inversa. Operação inversa de potenciação é radiciação. Se é potência ao cubo, vai ser raiz cúbica. Para você tirar alguém de dentro de uma raiz cúbica, eu tenho que ter 3 fatores iguais. Daí o maldito que não sabe matemática, vai lá e multiplica tudo isso e fica um número gigante. Mas peraí, se eu sei que para depois eu vou ter que tirar um número daqui, por que eu vou multiplicar? Então, olha que bonitinho. Eu sei que 4, por exemplo, é 2 vezes 2. Eu sei que 18, por exemplo, é 2 vezes 3 vezes 3. Estou fatorando cada um separado. E eu sei que 3 é 3. Mas que isso, meu Deus? Porque se eu fizer cada um separado, eu consigo 2 3 vezes. Então eu posso escrever aqui o 2 3 vezes. Se eu tenho 3 vezes, eu posso escrever 3 vezes. Agora olha que bonitinho. Todo mundo que tem expoente igual a raiz perde e o número sai. Tem expoente igual a raiz perde e o número sai. Adivinha que número vai sair dessa coisa? 6. 2 vezes 3. Eu já sei que o volume dessa coisa tem que ter aresta, para ter o mesmo volume tem que ter aresta 6. Vamos ver se eu acertei dessa vez. Eu faço fé. Eu treinei a semana inteira em casa. Mocinho, assim, importante esse troço. Ali ia ser pequenininho, ia ser 216. Mas se você multiplica os números, você aumenta. Daí depois de multiplicar, você tem que ficar fatorando. Eu não sei para que esse trabalho. Tente simplificar teus cálculos. Em qualquer prova desse país que seja parecido com o vestibular, e o Enem é um vestibular, os caras queiram ou não queiram, não é vestibular, é vestibular. Então, assim, em qualquer prova desse país, vamos perguntar se o Mocelin, que está há mais tempo na área, quanto tempo você tem para fazer uma questão em média no país, em todas as provas que tem? Não, uma questão assim, se fosse na média, se todas durassem o mesmo tempo... São 80 questões, 5 horas, é só fazer... O cálculo direto. Se você fizer todas, no país inteiro, qualquer prova, você vai descobrir que você tem 3 minutos para fazer a questão e o gabarito. Você tem 3 minutos. A primeira questão que a gente fez, dá para fazer em 20 segundos. A segunda, um pouquinho mais. Para que você vai levar mais do que 3 minutos dessa para depois ficar sofrendo? Uma coisa importante, né, Carlos? O aluno, ele... Às vezes tem aquele aluno que gosta de... querer achar a resposta de qualquer maneira. E ele fica um tempão em cima de uma questão. E lá adiante vai faltar tempo para ele responder questões que talvez sejam mais fáceis. Então, se você empacar numa questão, vá adiante. Não adianta que ficar ali martelando, eu vou achar essa resposta, vou achar. Principalmente em matemática, física, onde exige cálculos. É muito comum, mas eu sou bom em matemática, eu tenho que achar essa resposta. E perde um tempão enorme, né? Você sabe que numa dessas discussões, que na verdade na Eureka a gente está 11 anos fazendo isso, e daí com o Marlos e companhia 18, né? Porque na verdade 17, desde 98 do primeiro Enem. E um dia numa dessas discussões, numa mesa aqui mesmo, a gente chegou num acordo assim que o cara que mais sofre com um problema de matemática, por exemplo, errado, é o cara que gosta de matemática. E que sabe matemática. Que sabe. Ele descobre o... Entende? Então, assim, às vezes a prova está errada. E eu mostro para vocês, a gente vai ver. E cada vez foi menos. Então, assim, desde 98, nas primeiras provas era horroroso. Depois das provas dos institutos militares, do Enem penitenciário, também tem muitas questões erradas. Eu não vi de humanos, eu não sei. Mas, assim, tem muita coisa de matemática que está ruim. Mas o penalizado é o aluno que gosta de matemática. Porque ele quer fazer. Ele vai, eu vou fazer, eu tenho que fazer. Ó. Nas ciências humanas e sua tecnologia, Marcos, às vezes tem questões que não estão precisas. Então, um aluno que é muito bom em ciências humanas, ele detecta a imprecisão e fica brigando com a questão. Vocês sabem que a anulação de uma questão é muito difícil, a não ser que o erro seja crasso, o erro seja muito visível. Sempre dão um jeito de dar uma interpretação para que a questão não seja anulada. Numa linguagem popular, não fique procurando pelo em ovo. Escreve. Procure
Essa aqui é a menos ruinzinha. Assinale. Beleza. Vamos lá, vamos fazer minha última? Devo ter uns 3 minutinhos, mas também. Ó, pessoal, essa daqui também é bacaninha. Então, assim, empresa vende tanques de combustível, mais uma vez volume. De formato cilíndrico. Ah, eu tenho que saber volume do cilindro, área lateral. Tem porque você vai precisar aqui. Em 3 tamanhos com medidas indicadas nas figuras. Então, assim, as medidas diâmetro e comprimento aqui, ou altura do cilindro está aqui. Diâmetro e altura do cilindro e diâmetro e altura. Como altura? Porque ele está deitado, né? Ó, o preço do tanque é diretamente proporcional à medida da área da superfície lateral. Nossa, superfície lateral? Eu prometo que faço isso com vocês mais calminha, mas a área da superfície lateral de um cilindro é 2πr/h. Tinha que saber a fórmula? Tinha, senão você não resolve. O que mais? Então, assim, os valores têm que ser diretamente proporcionais à área da superfície lateral. O que mais? E o dono do tanque de combustível deseja encomendar um tanque com o menor custo por metro cúbico. Ou seja, metro cúbico, você vai ter que calcular volume de capacidade de armazenamento. Beleza? Vamos para frente, Mocelim. Daí lá, qual dos tanques deve ser escolhido? Pessoal, quando eu vi essa questão a primeira vez, eu achei difícil. Porque ele fala assim, o menor custo do metro cúbico, então eu vou ter que ver o que cabe mais e que a área seja menor. Mas, ó, dá uma olhada nas respostas. Olha o que ele coloca lá. Relação área-capacidade, relação área-capacidade, relação área-capacidade, relação área-capacidade, relação área-capacidade. Essa relação, uma coisa dividida pela outra, é uma razão. É isso que você vai fazer. Então, assim, como é que vai ser essa relação? Relação da área. A área lateral, a gente acabou de falar lá, é 2πr/h. Volume. Por que volume? Porque ele falou em capacidade. Volume é πr ao quadrado. Então, vamos para a próxima lá, tio Mussolini. Olha que bonitinho. Então, assim, a tua relação vai ficar área lateral, 2πr/h, volume, πr ao quadrado. Para deixar mais fácil aqui, eu vou simplificar. Corta o pipi, se você for menina. Se for menino, pode dar problema. Bom, deixa quieto. Ó, daí, r ao quadrado com r, vai cortar um de cima com um de baixo. A tua relação vai ficar assim. 2h dividido pelo raio. Tio Mocelim, posso pedir para voltar? Pode, claro. Quer ver que bonitinho? Ó? No teu primeiro exercício, mais um minho. No teu primeiro exercício, olha aqui lá. Altura 6, diâmetro 4. Isso significa o quê? Se o diâmetro é 4, o raio é 2. Aqui, altura 8, diâmetro 4. Isso significa que o raio é 2. Aqui, altura 8, diâmetro 6. Significa que o raio é 3. Então, os raios vão ser 2, 2 e 3 e as alturas 4, 4 e 6. Posso pedir para trocar? Isso aqui vai ficar assim, mais um, Mussolini. Os raios vão ficar assim, então, no primeiro caso. 2, no segundo caso. 2 e no terceiro caso. 3. O que ele está fazendo? E as alturas são... Agora eu esqueci, eu volto correndo. mais um minho. Mais para frente. Deu? Eu vou para lá. Isso. Deixa eu voltar para cá que eu esqueci. E as alturas são 6, 8 e 8. Olha que bonitinho, Mussolini. 6, 8 e 8. Bom, se você cortar tudo isso que eu falei ali, na verdade as alturas estão aqui diretamente proporcional. Quando você for ver a relação disso daqui vai ser 2/3. Prometo começar a tua aula com isso aqui de novo, que eu descobri se eu tenho um minutinho. Vamos ver se era isso lá. Olha que bonitinho, relação de 2/3. É só um cálculo de um para o outro. Como eu enrolei muito, povo, na tua primeira aula... Cadê o povo? Tá lá. Eu enrolei demais na tua primeira aula, tive que fazer correndo essa. Eu prometo que na outra eu faço mais devagar. Fui bater papo, lembrava do Mussolini, e a gente resolve isso com calminha. Então, assim, quando ele falou na relação, simplesmente aquilo que eu falei. Área lateral dividido pelo volume. Simplifica e você vai ter que montar 3 fraçõezinhas. E aquela ali é a fraçãozinha que vai dar certo de tudo isso. Tio Mussolini, essa foi meio corrida, mas a culpa é minha, né? Essa eu não entendi direito. Eu também não, porque eu sei correndo. Na verdade, assim, a culpa é minha, mas não se preocupe, pessoal, eu retorno. É hora de dar tchau. Amanhã eu volto com vocês com o Elton e o Mussolini semana que vem. Isso? É isso. Tchau para os nossos amigos. Valeu, pessoal. Até a próxima aula.